O filho de Messi pode superar o pai? O futuro que começa a assustar o mundo do futebol. Matteo Messi cresce dentro do futebol. Chama atenção na base do Inter Miami e começa a alimentar um sonho que parecia impossível. Um dia, escrever uma história ainda maior do que a do próprio Lionel Messi. Existe uma pergunta que parece impossível até mesmo de ser feita. Será que alguém da própria família Messi pode um dia superar Lionel Messi? Durante muito tempo, essa ideia parecia simplesmente absurda. Afinal, estamos falando de um jogador que construiu uma das maiores carreiras da história do futebol. Conquistou a Copa do Mundo, ganhou 8 bolas de ouro e transformou o número 10 em uma verdadeira obra de arte. Mas o futebol tem dessas histórias. E enquanto Lionel Messi se aproxima dos últimos capítulos de sua carreira, uma nova geração da família começa a aparecer nos campos. O nome que mais desperta expectativa neste momento é Thiago Messi, o filho mais velho do craque argentino. E não estamos falando apenas do peso do sobrenome. Thiago já vem construindo sua própria trajetória dentro das categorias de base do Inter Miami, clube onde seu pai continua sendo a principal estrela. Os 3 filhos de Lionel Messi, Thiago, Matteo e Ciro, convivem com o futebol diariamente e participam do ambiente das divisões de base da equipe norte-americana. Mas existe algo diferente quando o assunto é Thiago. Ele é o mais velho. É o primeiro filho. E, consequentemente, é também aquele que está mais próximo de descobrir se o futebol realmente será o caminho de sua vida. Nos últimos anos, Thiago passou a aparecer cada vez mais em notícias relacionadas às categorias de base do Inter Miami. Em 2025, por exemplo, uma notícia publicada sobre uma atuação dele trouxe números impressionantes para a idade, incluindo 24 gols e 12 assistências em 5 partidas. A mesma reportagem, porém, registrou que jornalistas que acompanham o Inter Miami questionaram parte daquela informação, mostrando como é importante separar os fatos confirmados do entusiasmo que surge nas redes sociais. E talvez esse seja justamente o ponto mais importante de toda essa história. Existe talento, há sinais, existe potencial, é possível. Mas superar Lionel Messi, isso ainda está muito, muito distante. Só que o futebol não precisa de certezas para criar sonhos. Precisa de pequenas pistas. E é exatamente isso que Thiago começa a oferecer. Imagine a responsabilidade de crescer sabendo que seu pai é Lionel Messi. Imagine chegar ao treinamento e ouvir comparações. Imagine tocar na bola e imediatamente existir alguém perguntando: será que ele vai ser como o pai? Talvez seja uma das maiores pressões que um jovem jogador poderia enfrentar. Mas existe também uma vantagem. Thiago está crescendo ao lado de um dos maiores jogadores que o mundo já viu. Ele pode observar de perto a preparação de Messi, a disciplina, o comportamento profissional, a maneira como o pai lê uma partida e até a forma como encara os momentos difíceis. Isso é algo que pouquíssimos jogadores de futebol na história tiveram. E existe outro detalhe fascinante. Lionel Messi não está apenas olhando para o futebol do lado de fora. Ele está acompanhando o crescimento dos filhos dentro do esporte. O próprio Messi já demonstrou preocupação em evitar que os meninos sejam tratados como pequenos profissionais antes da hora. Em declarações anteriores, o argentino ressaltou que prefere que seus filhos se divirtam, joguem com os amigos e sejam felizes, em vez de viverem desde cedo a pressão de um ambiente profissional. Isso muda tudo. Porque o futuro de Thiago não precisa ser decidido agora. Ele não precisa ser o próximo Messi. Ele não precisa vestir a camisa 10. Não precisa driblar como o pai. Não precisa ganhar uma bola de ouro. Não precisa conquistar uma Copa do Mundo. Ele precisa apenas descobrir quem ele é como jogador. E talvez essa seja a melhor maneira de construir algo ainda maior. Porque, se algum dia Thiago chegar ao futebol profissional, ele não será apenas o filho de Messi. Terá que ser Thiago Messi. Um jogador com identidade própria, com suas próprias características, com sua própria personalidade. E é justamente aí que nasce a possibilidade mais interessante. Talvez ele não precise fazer exatamente o que o pai fez para superar o pai. Talvez possa superar Lionel Messi de outra maneira. Pode conquistar mais títulos. Pode quebrar outros recordes. Pode ter uma longevidade ainda maior. Pode se tornar um jogador completamente diferente. Ou pode simplesmente construir uma carreira brilhante, sem jamais chegar perto dos números do pai. Tudo isso é possível. E ninguém sabe qual dessas histórias será escrita.
O que sabemos é que Thiago está crescendo dentro de um ambiente privilegiado para quem ama futebol. Ele tem acesso à estrutura, treinamento, experiência e, principalmente, conhecimento. E existe ainda um detalhe que torna tudo mais interessante. Lionel Messi renovou seu vínculo com o Inter Miami até o fim da temporada de 2028. Isso significa que pai e filho ainda podem compartilhar por alguns anos um ambiente diretamente ligado ao futebol profissional. Imagine a cena. Lionel Messi entrando em campo diante de milhares de torcedores. E, algumas horas depois, Thiago treinando nas categorias de base do mesmo clube. Um é uma lenda consolidada. O outro ainda é apenas uma promessa. Mas talvez seja justamente dessa convivência que venha algo especial. O garoto pode observar, pode aprender, pode errar, pode evoluir, pode encontrar seu próprio estilo. E, pouco a pouco, descobrir se o futebol realmente é o lugar dele. Enquanto isso, os outros filhos de Messi também seguem envolvidos com o esporte. Matteo já ficou conhecido por vídeos em que aparece mostrando habilidade e personalidade nas categorias de base. Em uma partida de anos atrás, ele chegou a marcar 5 gols, incluindo uma cobrança de falta e gols após dribles. E Ciro, o caçula, também já ganhou atenção. Em maio de 2026, Ciro marcou um belo gol de falta pelo Inter Miami e viralizou pela cobrança e pela comemoração cheia de personalidade. Ou seja, o futebol está completamente dentro da família Messi. Mas Thiago tem algo que o coloca alguns passos à frente. Ele é o mais velho. É quem está chegando primeiro às idades em que o futebol de base começa a ficar mais competitivo e exigente. Comenta aqui embaixo seu nome mais sua cidade e diz também quem você acredita que pode chegar mais longe. Thiago, Matteo ou Ciro.